Olá, bem-vindo, bem-vinda. Se você já vem acompanhando meu trabalho, quero que saiba que já me sinto mais à vontade em frente à câmera e estou me esforçando para lhe tornar mais agradável a sua presença no meu canal. E dando sequência à série A Informação de US$ 1 milhão, transferi o assunto que eu havia previamente programado para este vídeo para encaixar outro bastante pertinente nesse momento da nossa história, que é a pandemia do coronavírus. Vou fazer um breve comentário relacionando o paliativismo com a performance do governo brasileiro na gestão dessa pandemia. Sou Domingos de Andrade, contador pós-graduado em auditoria e controladoria e sociólogo autodidata e escritor. E por favor, não esqueça de deixar o seu like e de subscrever o meu canal. Diante da circunstância, me refiro ao colapso de praticamente todo o sistema de saúde do país, entendo ser oportuno demonstrar com bastante nitidez o paliativismo envolvido nas ações do poder público brasileiro em relação à pandemia, desde o seu surgimento. E nesse contexto, relembrarei algumas manifestações do principal mandatário da nação, as quais foram decisivas para o agravamento das consequências da pandemia, e em seguida farei a demonstração de como o poder público agiria na gestão dessa pandemia, se estivesse realmente preocupado com a situação e com a eficácia das suas ações. Pois bem, uma vez constatado o poder de transmissão rápida do coronavírus no início de 2020, o mundo ficou perplexo e a Organização Mundial da Saúde convocou os cientistas dessa área para tornar transparente todas as informações acerca desse agente patógeno. Porém, adotando uma postura paliativista, digamos assim, não se importando com as possíveis consequências da ação do vírus, então descoberto, assim que foi dado o nome à doença provocada pelo coronavírus, a Covid-19, e decretado o status de pandemia no mundo, o presidente do Brasil, que parecia estar gostando dos holofotes jornalísticos que o seguiam para saber do seu posicionamento a respeito, em uma de suas posições mais marcantes em tom de deboche, falou mais ou menos assim: essa doença é só uma gripezinha. Pouco depois, ao perceber que o ministro da Saúde não compactuava com seu ponto de vista em relação à pandemia, embora estivesse fazendo um bom trabalho, o presidente o substituiu imediatamente. Em meados de 2020, quando o mercado farmacêutico começou a apresentar os primeiros imunizantes contra o coronavírus, e a maioria dos países começaram a negociar contratos de reserva desses imunizantes, ao ser questionado pela imprensa pelo número de mortes ocasionado até então pela Covid-19, sempre procurando estar bem próximo dos seus apoiadores e manifestando-se politicamente e sem uma máscara de proteção, dizendo-se preocupado com a economia do país, o presidente brasileiro deu mais uma de suas costumeiras respostas, mais ou menos assim: as pessoas morrem, todo mundo vai morrer um dia. Logo depois, ao ser questionado sobre a compra de imunizantes, ele também falou mais ou menos assim: eu não vou me submeter às pressões do comércio de vacinas. Ora, um presidente de uma nação de regime democrático não pode se manifestar politicamente. Sua função é apartidária, obviamente porque ele não é presidente apenas dos seus apoiadores, e sim de toda a população do seu país. Além do que, a sua postura influencia os seus liderados, especialmente as pessoas mais humildes, que normalmente têm um alcance limitado sobre a realidade do que está acontecendo fora da esfera das suas relações. E como não poderia ser diferente, essa postura do presidente brasileiro acabou gerando uma indisciplina incontrolável por grande parte da população em relação ao protocolo de cuidados determinado pela OMS, cuja indisciplina, aliada ao fortalecimento do vírus e à falta de imunizantes, por conta da falta de contratos antecipados de reserva, resultou no colapso do sistema de saúde brasileiro que, agora em meados de março de 2021, a cada dia que passa o recorde de mortes pela Covid-19 é batido. Enfim, esse foi o resumo da gestão governamental desastrosa em que o paliativismo se destaca, uma vez que, além da falta de ações efetivas do governo brasileiro para o controle da ação do vírus, as poucas ações empreendidas têm sido meros quebra-galhos, ou seja, sem absolutamente nenhuma eficácia
contribuindo imensamente para a catástrofe que estamos vivenciando. Já num governo que estivesse comprometido com a eficácia das suas ações, a situação transcorreria mais ou menos assim. 1. O líder da nação teria uma postura condizente com a sua função e jamais banalizaria as informações científicas e as posições dos especialistas em controle de pandemias, num momento tão delicado. 2. O poder público, ciente de que a economia é movida pelas pessoas, são as pessoas que produzem, são as pessoas que transportam, são as pessoas que consomem, são as pessoas que cuidam da saúde das outras pessoas e são as pessoas que administram tudo isso, administraria a situação de maneira inteligente, gastando os recursos que fossem necessários com o auxílio emergencial à população necessitada e com a compra antecipada de imunizantes para, assim que as vacinas estivessem disponíveis, tratar de controlar a ação do vírus para fazer a economia voltar ao normal mais rapidamente. 3. As autoridades de saúde inverteriam os critérios atuais da vacinação e passariam a vacinar, além dos profissionais de saúde, as pessoas que estão trabalhando e os jovens em geral com até 30 anos de idade. Uma vez que, para cessar as contaminações, se faz necessário vacinar os vetores da emanação do vírus e não as periferias da circulação do mesmo. É muito mais producente montar postos de vacinação nos veículos de transporte coletivo e nas casas noturnas e bares do que em postos de saúde. Os idosos aposentados que não precisam trabalhar fora de casa têm mais condições para se cuidar e, portanto, poderiam ser vacinados posteriormente. Enfim, uma postura governamental preocupada com a eficácia das suas ações certamente evitaria o desolador número de vidas perdidas até aqui e o rombo na economia do país certamente seria muito menor. Meu caro, minha cara viewer, espero que tenhas apreciado a minha abordagem sobre as ações do poder público brasileiro em relação à pandemia causada pelo coronavírus e que faças o seu comentário e questionamentos. E no próximo vídeo vou apresentar mais alguns efeitos do paliativismo no serviço público do Brasil e posteriormente trarei à tona uma realidade que ainda não está no radar da maioria da população mundial, relacionada ao peso da tecnologia na gestão das questões sociais doravante. Por favor, não esqueça de dar o seu like e de subscrever-se no meu canal. Muito obrigado pela sua atenção.